Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? E aí, pessoal? A primeira coisa que eu tô querendo saber de vocês hoje é se ficou tudo ok aí, função quadrática, ou tem mais alguma dúvida pra gente tirar hoje, pra gente começar nosso próximo conteúdo, tá? Se não tiver nenhuma resposta, a gente começa aí com o próximo conteúdo e seguimos em frente. Teve alguma dúvida, algum exercício que você foi fazer ficou travado, alguma coisa? Nada, né? Então, se não tem ninguém se manifestando aí no chat, provavelmente não tiveram dúvidas. Então, vamos seguir. Então, hoje, a gente vai falar de função composta e função inversa, entender como é que funciona aí. Cenário novo hoje, aula de filosofia, história, né? Português. Acho que Zilma tem uma estante dessa igualzinha na sala dela. Eu fiquei com inveja de uma aula dela, fiquei com inveja de vir pra cá. É, olha só, gente. Vamos falar hoje de função composta e função inversa, tá bom? Então, vamos determinar aí, classificar primeiro o que seria uma função bijetora, para a gente entender, né, o que é uma função bijetora, né? A gente tem algumas características das funções que a gente já determinou antes, né? Sobre bijetora, sobrejetora, injetora, né? E agora a gente vai determinar aí se uma função é bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função bijetora é quando a gente fala assim, ó, que todos os elementos da função do elemento x estão relacionados com todos os elementos de y. E cada elemento só está passando uma única seta, ou seja, cada x tem seu único y. Né? Se a gente for representar isso graficamente, seria assim, ó. Eu tenho aqui dois diagramas, né? E eu tenho que cada elemento de A está se ligando a um único elemento de B, né? E a partir disso, eu vejo que eu tenho aqui todos os elementos se relacionando, né? Ele coloca aqui em forma de gráfico, que seria uma função bijetora. Eu tenho aqui, ó, se o domínio da função está sendo gerado daqui até aqui, eu estou falando que todos esses elementos aqui têm uma imagem. E, consequentemente, se todos esses elementos têm uma única imagem, então logo essa função é bijetora. Por quê? Porque não sobra ninguém nesse espaço e todos os elementos estão relacionados. Por que eu preciso saber disso? Porque quando vou fazer uma função inversa, para fazer a inversa, a função tem que ser bijetora. Por quê? Porque a função normal a gente calcula nesse sentido, né? Ou seja, de A para B. Deixa eu colocar a setinha vermelha. De A para B.
Então, quando a gente faz a inversa, a gente está falando, então se eu jogar B, eu quero que minha função me dê A. Né? Então, isso que é a função inversa. Eu jogo o valor de x, por exemplo, aqui, vai me dar um resultado. Se eu jogar essa imagem na função inversa, tem que me dar o valor de x. Na regra prática é bem mais simples, tá? O conceito pode ficar até um pouco confuso, mas na prática é bem mais simples. A gente vai ter duas regras, né? Duas regras, são só dois passos para a gente determinar o inverso de uma função. A primeira é trocar x por y, y por x, e depois isolar o novo y. Só isso. Então, eu vou pegar minha folha de desenho e explicar aqui para vocês como é que funciona isso. Vou copiar aqui os exemplos do livro, a gente tem aqui. Já vou fazer um resumo, tá bom? Do nosso capítulo aqui. Função inversa. Então, a gente tem aqui função inversa. E o que representa a função inversa aqui para a gente na teoria, tá? Então, a função inversa é caracterizada acabou a tinta. Por ser bijetora. O que é uma função bijetora? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. O que é uma função ser injetora? Cada elemento de A, vou colocar aqui, de A, se relaciona com um único de B. E o que é sobrejetora? Ela ser sobrejetora indica que não sobra ou não fica nenhum elemento sem se relacionar. Então, olha só. Caracterizei aqui o que é a função inversa. E se eu fizesse um diagrama, assim como mostrei para vocês, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, uma função ligando a outra, certo? Eu tenho aqui alguns elementos e todos esses elementos eles estão sendo interligados. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Todos esses elementos eles estão sendo interligados. Logo, se todos esses elementos estão sendo interligados, eu estou falando que A está sendo uma função, sendo domínio, né? Lembrando que isso aqui é o domínio, e esse aqui é o contradomínio, e consequentemente o meu contradomínio na função sobrejetora é igual ao conjunto imagem. Beleza? Estou fazendo uma revisão de tudo. Então, para fazer a função inversa, a gente tem uma característica importante, a gente tem dois passos. Então, vamos fazer a função inversa em dois passos. E quais seriam esses dois passos? Esses dois passos... Mais outra caneta. Gente, bloqueei. Parece que alguém entrou na reunião e caiu aqui para mim. Então, a gente tem, ó,
2 passos. Ai, gente, mas caneta tá tudo acabando. Dois passos. Tá. Quais são esses 2 passos? O primeiro é trocar x por y e y por x. E o segundo é isolar o novo y. O novo y. Na prática, vamos ver como é que isso funciona. Então, se eu falar que minha função... vou pegar os mesmos exemplos do livro para depois, quando vocês voltarem aí, vocês entenderem. Se eu pegar aqui, né, uma função, e minha função é 3x. 3x. Né? Então, y é igual a 3x. E eu quero fazer a inversa, então, primeiro passo, trocar x por y e y por x. Então, 3y é igual a x. Certo? Só troquei as letras. Agora, eu vou isolar o y. Então, isolando o y, ficaria x dividido por 3. Então, indica que a inversa dessa função é essa aqui. Pronto. Se eu tiver a função x menos 1, y é igual a x menos 1 sobre x mais 2. Como é que eu faço essa função? Isolar isso aqui, né? Como é que eu faço esse exercício? Eu vou trocar o y por x, né? Que é o primeiro passo. X, então, é igual a y menos 1 dividido por y mais 2. E agora eu tenho que isolar ele. Então, passo esse termo para cá multiplicando. Não é isso? Então, multiplicando aqui, eu ficaria aqui com x que multiplica y mais 2. Isso é igual a y menos 1. Aplicando a distributiva, xy mais 2x é igual a y menos 1. Isolo o y, não é isso? Então, passo o y para cá, para lá de lá. Então, ficaria menos 2x menos 1. Se eu passar o y para lá de cá, ficaria xy menos y. Então, posso colocar o y em evidência. Menos 2 menos 1 dividido. Se eu colocar em evidência, vai ficar x menos 1. Né? Se eu colocar o y em evidência, ficaria x menos 1. E eu passo x menos 1 dividindo. X menos 1. Então, essa aqui seria 2x, tá? Esqueci do x aqui. Então, ficaria assim, ó, menos 2x menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Deixa eu subir um pouquinho. O que está escrito na sobrejetora? Está escrito assim, ó, não fica nenhum elemento sem se relacionar. Tá? Vocês querem tirar um print aí? Deixar parado aqui, que aí às vezes melhora. Então, se vocês quiserem tirar um print ou anotarem aí, fica o critério de vocês aí, tá bom? Então, ó, essa aqui seria a função inversa. Como é que eu represento a função inversa? Então, eu posso representar assim, ó. Se eu falasse que meu f de x era 3x, se eu falar a função inversa, f elevado a menos 1 de x, ou seja, eu estou representando a inversa, lembra que esse menos 1 aqui é inversa? Seria x sobre 3. Tá bom? Isso aqui eu estou falando assim, ó. Estou falando que se f de 3 for igual a 9,
eu estou falando que f a menos 1 de 9 é igual a 3. Beleza? Então, graficamente, como é que eu consigo representar a função inversa graficamente? Eu vou mostrar aqui na tela, que eu acho que vai ser mais fácil essa parte gráfica. Olha só, graficamente seria isso aqui, ó. Se eu tivesse a função 3x, ela iria ser essa reta vermelha aqui inclinada. A função inversa, x dividido por 3, ela seria essa função aqui. Vocês vão perceber que existe um eixo de simetria aqui no meio. Olha só, se vocês pegarem aqui, ó, existe um eixo de simetria aqui no meio dessas duas funções. Tá vendo? Então, esse eixo de simetria indica que a distância entre aqui e aqui é a mesma distância entre aqui e aqui. A distância entre aqui e aqui é a mesma distância entre aqui e aqui. Certo? Por quê? Porque essas funções elas são simétricas, tá? Você tem uma bissetriz aqui, ó, nos quadrantes ímpares, ou seja, passando no quadrante 1 e 3, e elas vão ser simétricas. Beleza? Essa é a interpretação gráfica aí que a gente tem para a função inversa. Ah, Juan, se tiver outro tipo de função, tiver uma função quadrática, a gente vai ter um domínio específico. A função quadrática, você vai ter a inversa, seria uma função raiz, né? Alguma coisa é uma função raiz. Então, você teria aí uma função inversa da outra, e para descobrir se elas são simétricas, é só jogar no gráfico. Né? Mas se fizer a inversa, vai ser simétrica em relação aí aos quadrantes ímpares. Logo, ele dá um exercício aqui falando assim, ó, seja a função f de x, né? Seja a função f real, definida aqui tal, f de 2x menos 9 é igual a x para x real, e a igualdade f de c é igual à inversa, se verifica que para c, igual a. Então, ó, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar minha função e calcular a inversa dela. Né? Se a gente transformar esse x aqui, ó, deixa eu pegar um. Se eu fizer a minha função aí frente a 11, gente, se tiver muito ruim para ler, vocês me falam que eu tento aumentar a letra, tá bom? Escureceu aqui. Olha só. Então, se ele falou aqui, ó, que f, questão exercício resolvido número 1, f de 2x menos 9 é igual a x. Espera aí. Voltou. Então, ele está falando que f de alguma coisa é igual a isso. Então, eu poderia fazer assim, ó. Se eu falar que isso aqui vai ser uma variável auxiliar que eu vou chamar de k, então eu estou falando que f de k vai ser igual a alguma coisa, né? Então, ó, 2x menos 9 é igual a k. Por que eu estou usando essa função auxiliar? Para saber qual é a minha função original. Piorou. Para saber qual é a minha função original. Então, ó, eu estou falando que 2x é igual a k mais 9. X vai ser igual a k mais 9 dividido por 2. Então, quando eu faço isso aqui não é x? X seria k mais 9 dividido por 2. Então, achei a minha função, né? Então, eu estou falando, ó, que minha função x, f de x, é igual a x mais 9 dividido por 2, né? Porque foi a função que a gente achou. Tá, se essa foi a função de c, ele falou que f de c, né? Ele fala uma questão que f de c é igual à inversa, f é menos 1 de c. Então, se eu fizer f de c seria c
mais 9 dividido por 2. Qual seria a inversa de f de c? Então, a gente precisa fazer o quê? Né? Ó, y é igual a x mais 9 dividido por 2. Qual o primeiro passo? Trocar x por y. Né? Então, ficaria x é igual a y mais 9 dividido por 2. Qual o segundo passo? Isolar o novo y. Né? Então, ficaria 2x menos 9 igual a y. Tá vendo que eu fiz a inversa da função? Então, essa seria a inversa. Então, falando que c mais 9 dividido por 2 é igual a 2c. Ó, se eu jogar aqui c, 2c menos 9. Eu estou falando isso aqui. Né? A questão está me falando isso. Então, se eu estou falando que isso aqui é igual a isso, qual o valor de c? Então, posso resolver isso fazendo c mais 9 é igual a 4c menos 18. O que eu fiz? Passei esses dois multiplicando. Passo, né? Subtraindo aqui, eu ficaria com 3c é igual a menos 27. Logo, meu c... Desculpa, menos 27 não. 27. Então, passo 18 para cá, né? Somando. Então, ficaria 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então, esse seria aí meu resultado para que f de c, ou seja, f de c, seja igual à inversa disso. E agora a gente vai falar de função composta. Deu para entender aí, gente, a função inversa? A gente tem dois passos, certo? Dois passos, dois únicos passos. O primeiro é trocar o x por y, y por x. Vou deixar aqui. Então, o primeiro é trocar x por y, y por x. O segundo é isolar o novo y. São esses dois passos, beleza? Para quem são esses dois passos. Troca x por y, y por x. O segundo, isolar o novo y. Depois disso, a gente tem aqui a função composta. O que seria a função composta? A função composta seria... É como se fosse jogar uma função dentro de outra, tá bom? E quando a gente joga uma função dentro de outra, o que vai me resultar? Olha só esse exemplo, um diagrama que o livro traz. Acho que vai ser bem claro aí. Gente, está indo rápido, quer que vá mais devagar? Falem aí, tá? Se não estiver entendendo, falem no chat. Para a gente ir mais devagar, acompanhar o ritmo de vocês. Tá? Se não falar, não tem como eu adivinhar. Tá bom? Beleza. Mas até agora, tá entendido ou quer que volte em alguma coisa? Beleza. Então, se até agora tá entendido, eu vou continuar aqui, tá bom? Eu só vou ir mais devagar. Vou falar sobre função composta. O que seria a função composta? A função composta é quando estou fazendo o seguinte, ó. Olha esse exemplo que é bem didático aí que o livro traz pra gente. Tá tranquilo, né? Beleza. Olha só, de A para B, eu tenho uma função, certo? Depois que eu tem esses valores aqui, eu pego o valor de B e jogo em C. Então, ó, eu tenho duas funções. Uma função de A para B, que se chama função f, tem uma função g, que é uma função de B para C. Só que em vez de jogar em duas funções, eu não poderia jogar só em uma função que eu vou chamar de h direto para C, né? Então, eu poderia ter essa função aqui de h direto para C, né? Então, essa aqui, ó, seria o resultado da minha função composta. Poderia fazer esse passo? Poderia, sem problema nenhum. Né? Faria em duas contas. Aqui eu faço uma única conta se eu já tiver a minha função. Né? Então,
falando em diagrama, seria isso, né? Como é que isso funciona na prática, no cálculo, né? Normalmente é a pergunta que fica aí pra gente. Como é que isso funciona no cálculo? No cálculo, a gente vai ter o seguinte. Pense aí. Eu tenho aqui minha função. Vou colocar 3 funções aqui e vou explicando para vocês passo a passo. Vamos falar, eu tenho minha função f. Deixa eu colocar o meu título aqui. Mostrar minha folhinha para vocês já acompanharem aí. Tá. Hoje, gente, eu acho que já tem umas 300 folhinhas dessa aqui, ó. Tanta aula assim. Função composta. Olha só, na função composta, a gente vai ver o quê? Eu tenho a minha função f de x, e eu vou falar que minha função f de x é x mais 3. Tenho a minha função g de x, e minha função g de x é x ao quadrado menos 1. E vou falar que eu tenho aí, por enquanto, só essas duas, tá? Então, vamos lá para a mesa de desenho especificamente. Então, ó, vamos pensar que eu vou pegar um valor e jogar aqui dentro, né? Então, vamos falar assim, ó, eu quero f de g de x. Olha só, gente. Quando eu faço isso, f de g de x, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, o g de x e colocando aqui no lugar do x, certo? Então, ficaria, ó, g de x mais 3. Tá entendendo? Ó? Isso aqui, ó, acho que é a parte mais confusa disso aqui, ó. Isso aqui não era meu x? Aí eu falei que meu x vale g de x. Então, eu pego nessa função aqui, ó, e substituo. Beleza. Só que quem é minha função g de x? A minha função g de x é x ao quadrado menos 1. Então, ficaria x ao quadrado menos 1 mais 3. Então, eu ficaria aqui no total com x ao quadrado mais 2. Então, minha f de g de x é x ao quadrado mais 2. Tranquilos? Ou seja, eu estou fazendo uma função composta. E se eu não quiser f de g de x? Eu posso falar, então, ó, f de g de x ou que pode ser representado assim, ó, de maneira mais simples, fog, tá? É quando você tem g dentro de f. E se eu quisesse falar g de f de x? Eu poderia fazer g de f de x? Poderia. Seria igual? O que vocês acham? G de f de x vai dar igual? Não. Nesse caso, não. Pode ter caso que vai dar igual? Pode ter caso que vai dar igual, tá? Então, ó, g de f de x. Então, estou pegando no valor do x, seria x ao quadrado menos 1. Não seria isso minha f de g? Só que no lugar daqui, ó, eu tenho f de x. E quem é f de x? F de x é x mais 3. Então, olha só. Então, eu ficaria com x mais 3 elevado ao quadrado menos 1. Olha como é que ia dar diferente, gente. Ficaria isso aqui é um produto, esse aqui é um quadrado perfeito, né? Então, ficaria x quadrado mais 6x mais 9, né? Menos 1. Então, f de g de x deu isso aqui, né? Ó, vou até marcar aqui para a gente ver, ó. Esse foi o resultado de f de g de x. E o resultado de g de f de x foi igual a
x quadrado mais 6x mais 8. Aí perguntaram, então qual das duas que eu devo usar? Aqui a questão te pedir, tá? Vai depender da questão. Então, tá vendo que deu diferente? Pode ter questão, gente. Deixa eu mostrar minha carinha para vocês. Eu gosto de dramatizar. Olha só. Pode ter questão que g de f de x vai ser igual a f de g de x. Então, você vai ter que usar as duas e achar um valor lá, um terceiro valor para que isso aconteça, né? Você vai encontrar aí questão no livro desse jeito. Então, são questões aí que você precisa ter um pouquinho de maldade para lembrar quem você vai colocar dentro de quem. Tem função composta de 3 elementos. Acho que no livro traz aqui. O livro nem traz. Traz. Quer ver? Vamos aí para os próximos exercícios. Vou continuar fazendo aqui na folha, tá bom? Eu quero saber primeiro de vocês se ficou entendido, né? Quando eu tenho f de g de x e quando eu tenho g de f de x, né? É diferente. É como se fosse, eu estou colocando roxo dentro do laranja ou eu estou colocando laranja dentro do roxo, né? É diferente, tá bom? Então, ó, vamos para o exercício resolvido número 2. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, exercício resolvido. Gente, é muito importante vocês estarem acompanhando aí, anotando isso aí, tá bom? Fica mais claro o entendimento. Vamos fazer o seguinte, ó. Na questão número 2, ele te dá assim. Ele te dá que f de x é igual a 2x mais 3 e te dá que g de x é igual a x menos 2. Aí ele te pede na letra A, vou fazer aqui, ó. Na letra A, ele te pede para calcular f de g de 2. Na letra B, ele te pede para calcular f de g de 1. Olha, ruim, essa aí eu não tinha visto, não, justamente. Por isso que a gente vai ver aqui agora. Né? E na letra B, ele pede f de g de x. Tá. Vamos fazer passo a passo. Tá dando para enxergar, gente? Parece que tá meio ruim. Tá dando para enxergar? Beleza. Então vamos lá. Olha só. Então, f de g de 2. O que a gente pode fazer? A gente já pode substituir por 2 aqui, nesse caso que ele me deu o número, tá bom? Então, ó, se ele substituiu aqui por 2, então 2 menos 2, 0. Então, vou fazer f de 0. Certo? F de 0. Por quê? Porque o resultado de g de 2 deu 0. Tá, qual o resultado de f de 0? F de 0 é 3. Então, isso aqui é 3. Foi rápido demais ou pode continuar? Esperando aí a resposta. Beleza. Aqui, tem gente que falou que não entendeu essa parte, ó. Eu estou fazendo g de 2, certo? Quanto que é g de 2? Substitui aqui por 2. 2 menos 2, 0. G de 2 é 0. Então, se eu estou fazendo f de g de 2 e g de 2 é 0, eu estou fazendo f de 0. F de 0, substitui 0 aqui. 0 vezes 2, 0 mais 3, 3. Achei meu resultado. Certo? Ou ainda não ficou entendido?
Beleza. Aqui ele está pedindo f de g de 1. Então, sempre, gente, a dica que eu dou, sempre a gente começa de dentro, tá vendo? Então, sempre a gente vai começar da ponta. Quanto que dá g de 1? Então, eu vou fazer aqui, ó. G de 1 vai dar quanto? G de 1 vai dar menos 1, tá? Então, eu vou fazer g de menos 1. Quanto que vai dar g de menos 1? G de menos 1 vai dar menos 1, menos 3. Menos 1, menos 2, né? Dá menos 3. Tá. E quanto que é f de menos 3? Porque, ó, g de f. Então, eu quero fazer f de menos 3. Quanto que é f de menos 3? Substituir aqui. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, o resultado disso, menos 3. Beleza? Então, vou circular os resultados finais aqui para a gente não confundir. Ó. Resultado final, resultado final. Tranquilo? F de g de x. Aqui a gente já pegou o exemplo, quase a mesma coisa disso aqui, né? Então, ó, eu vou pegar, no lugar do x aqui, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar 2 que multiplica isso aqui. X menos 2 mais 3. É isso que ficou. Então, ficaria 2x menos 4 mais 3. Então, posso falar que minha função fog de x é igual a 2x menos 1. Tá? Já já a gente vai entrar nos problemas com interpretação, tá? Já já. Pera aí, teve gente que falou, pera aí que não entendi essa parte. Qual parte? A letra C? Tá. A letra C, eu fiz a mesma coisa que aqui, ó. Fazer aqui embaixo, ó. Eu tô querendo f de g de x, não é isso? Se eu quero f de g de x, então eu vou pegar f, ó, que seria 2x, ou seja, 2g de x mais 3. Quanto que dá 2 vezes a g de x? Então, g de x não é x menos 2, então seria 2 vezes x menos 2, mais 3. Certo? Estão acompanhando agora? Então, ó, 2x menos 4 mais 3 me daria 2x menos 1. Tá bom? Na letra D, vou fazer aqui, ó, ele pede g de f de x. Tá. Então, se ele está pedindo g de f de x, então dentro da função g, eu vou jogar minha f de x. Então, seria ó, a função g, né, x menos 2. Então, aqui, no lugar desse x, eu vou jogar f de x. Então, ficaria 2x mais 3 menos 2. Ó. Esse aqui é o meu x dessa função, tá? Então, ó, 2x mais 3 menos 2 dá 2x mais 1. Então, resultado da minha função aí, fog, é 2x mais 1. Então, olha como o resultado deu bem próximo. Ó, essa aqui é a f de g e essa aqui é a g de f. Beleza? Tem algumas outras questões aí nos exercícios de aprendizagem e a gente vai seguindo com eles, né? Se não der tempo da gente continuar aí a resolver, a gente faz na próxima aula. Mas, ó, esse tipo de questão, deixa eu mostrar minha carinha aqui para vocês de novo. Olha só, gente, esse tipo de questão tá bem ruim a imagem.
esse tipo de questão que dá aí com interpretação, ele é um pouquinho mais diferente. Por que ele é um pouquinho mais diferente? Porque ele vai me dar aí, normalmente ele me dá um enunciado muito sucinto, né? É difícil achar questões com interpretação. Você vai achar aí questão com interpretação na seção Enem, só. Uma questão, na verdade ele dá duas questões, mas só uma questão que vai envolver função inversa. Então, se perguntar para mim, Juan, é comum cair função inversa ou função composta no Enem? Não, não é comum, gente. Isso aqui você vai cair, vai ter em vestibular, calcular a função inversa, mas em Enem é muito difícil cair, tá? Então, eu vou deixar para vocês tentarem resolver a questão 1 e 2 da sessão Enem aí na próxima aula, tá? Na verdade, a gente vai resolver na próxima aula, então vou que vocês resolvam previamente. E a gente vai continuar resolvendo exercício de prática aqui, né? De como fazer as continhas, para a gente não confundir como a gente faz essas continhas, tá bom? Então, eu tenho aqui minha questão 3, ele fala assim, ó. Considere as funções 4x mais 11 e f de x, ou seja, ele já está dando a composta. Ele está te dando a composta, ele quer saber qual é a função original, gente, tá vendo? Olha só, f de x é igual a isso, ele dá f de g de x é igual àquilo ali. Então, como é que a gente vai achar o resultado da nossa composta sem saber a minha função, né? Então, poderia fazer o seguinte. Olha só, olha na minha folhinha aí. Então, eu tenho a função aí f de x, que é igual a 4x mais 11, e tenho a função composta, já o resultado da função composta, f de g de x, que é igual a 6x menos 10. E eu quero achar qual a g de x. Como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, ó. Eu sei que o resultado da minha função composta, ou seja, se eu fizer f de g de x, eu teria que fazer 4 vezes g de x mais 11, não é isso? E eu já tenho o resultado disso aqui. Isso dá 6x menos 10. Então, 6x menos 10 é igual a 4g de x mais 11, certo? Então, ó, passo 11 para o lado de cá, né? Então vai ficar 6x menos 21. Isso seria igual a 4g de x, né? Então eu acho qual é o meu g de x. Meu g de x vai ser 6x menos 21 dividido por 4. Conseguiram entender aí? Então, ó, eu tinha minha função primeiro e eu... Espera aí que tá focando na minha mão. De novo. Eu tinha minha função primeiro, justamente. E depois eu tinha composta. Então eu vou utilizar a composta para achar qual é a minha função original, né? Ou seja, eu tinha assim, ó. Vamos desenhar. Eu tinha a minha função f, né? Eu tinha minha função f, e f me dava um número. Eu tinha minha função g, e g me dava um número, né? Ou seja, eu tinha o resultado daqui para cá, né? Que me dava a função h, né? Que seria f
de G. Então, eu vou utilizar esse resultado aqui, jogando essa aqui dentro. É isso que eu fiz. Eu utilizei da função composta para poder achar a minha função original. Na questão 4, ele já dá um pouquinho diferente. Ô, gente, nossa aula acabou, né? Então, acabei de olhar aqui o horário. Olha só. Tentem resolver aí as questões de aprendizagem, tá bom? Acho que vocês vão conseguir muito tranquilo resolver as questões de aprendizagem. E a gente vai tirar dúvidas na próxima aula e façam aquelas 2 questões da sessão Enem. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam. Aí vocês me falem, tá bom? Então, gente, eu espero que tenham aí entendido a aula de hoje, entendido aí quando a gente usa a função composta e a função inversa, tá? Esses 2 tipos de função são conteúdos pequenininhos, tá? Não é comum cair no Enem, né? Pode cair? Pode, né? Mas como é um conteúdo mais fácil, né? Ou seja, só as contas que a gente tem que pegar a ordem de como fazer, você consegue aí chegar ao resultado. Então, um bom final de semana para todos e até a aula de segunda-feira, beleza? Então, ó, beijão. Qualquer dúvida, gente, me falem e eu não fico levando dúvida para casa não, manda pelo menos no privado. Falou.